Tudo bom? Cara, até hoje eu não sei como é que se inicia. Porque eu sei que pessoas vão, né? De vez em quando, meu vídeo tem algumas visualizações além das minhas. Então eu sei que tem pessoas que assistem. Só que eu nunca sei, tipo, tudo bom, tudo certo. Enfim, hoje é um dia que eu vou ser extremamente vulnerável, mas estou sendo obediente e eu sei que isso aqui vai tanto ser uma descarga pra mim, quanto também vai ajudar algumas pessoas, porque eu tô gravando isso aqui em completa obediência ao Espírito Santo. E também vai ser bom depois eu ver esse vídeo com a minha vitória nas mãos, esfregando na cara do diabo. Vai ser uma bênção. Mas enfim, hoje eu vou abrir meu coração verdadeiramente aqui, tá? Então, sem julgamentos, apenas honestidade. Antes de eu conhecer a Cristo, eu vivia uma mentalidade completamente diferente. Bem coisa de TikTok, assim, tipo uma femme fatale. E talvez sejam termos que nem dê pra compreender no momento, mas na época eu era obcecada por esse tipo de estética, esse tipo de lifestyle. É uma coisa meio eu controlo os homens da minha vida. Então eu dizia que eu não queria me relacionar, porque eu queria ser livre e fazer minhas próprias coisinhas. Só que hoje eu percebo uma coisa curiosa. Até mesmo antes de eu conhecer a Cristo, eu nunca dava certo com nenhum homem. Nenhum deles. Até aqueles que eu gostava e que gostavam bastante de mim, nunca dava em nada. Parecia não ser o suficiente. Não estou falando de amizades, nem de família, nem de pessoas que gostavam da minha companhia. Estou falando especificamente sobre essa área de relacionamento amoroso. De ser escolhida a ponto de um homem olhar pra mim e falar: meu Deus, eu quero colocar uma aliança no dedo dessa mulher. E isso, nesses últimos dias, começou a mexer comigo. Eu comecei a prestar mais atenção, tanto nesse sentimento quanto nesses eventos que ocorreram durante minha vida. Porque eu tinha essa troca, assim, com esses meninos. Eles se aproximavam de mim, eu ia buscava eles, né? Enfim, tinha essa troca. Só que eu sempre tinha uma meio que resistência enorme em dar o próximo passo. E uma coisa que eu lembro na época é que eu tinha uma resistência grande porque eu teria que apresentar o tal rapaz para a família. Tudo bom. E eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Eu só queria apresentar pra minha família alguém quando fosse o homem que eu idealizava. Então dá pra ver, até na época que eu tava no mundo, eu tinha aquela fomezinha de namorar o homem que seria pro resto da minha vida. De estar, né, de apresentar, de confiar completamente de que, tá bom, agora você é meu escolhido, né, e vice-versa. E tem uma coisa, assim, que eu percebo agora, olhando pra trás, é que eu desenhava uma linha. Sempre existia um limite aonde eu deixava esses rapazes chegarem. Quando então eu via que a conversa tava ficando muito séria, ou que aquilo podia realmente vir a se tornar um relacionamento, eu acabava recuando um pouco, me auto-sabotando. Eu sumia, às vezes eu queria meu espaço, às vezes eu simplesmente não demonstrava tanto interesse mais. Mas isso não acontecia porque eu queria brincar com os sentimentos de alguém. Sabe o que tá me dando agonia? Isso aqui aparecendo. Deixa eu me ajeitar. Sim. E ao mesmo tempo, havia uma contradição dentro de mim, que eu só fui reparar agora, nesses últimos dias, nesses últimos tempos. Porque enquanto eu colocava esses limites, lá no fundo eu queria sentir que alguém achava que valia a pena continuar. Não continuar insistindo de uma maneira desrespeitosa, como alguém que ignora um não, mas continuar porque enxergava valor em mim. Como se alguém dissesse, mesmo sem falar: eu sei que ela tem as inseguranças dela e que ela tem o tempo dela, mas ela vale a pena. E eu não sei por que isso era tão difícil de acreditar, porque olhando pra trás eu percebo que eu nunca me senti uma mulher pela qual valesse a pena lutar. É estranho falar isso porque dói admitir. De alguma forma, eu nunca achei que fosse merecedora de alguém permanecer, de alguém que tivesse paciência comigo, em que olhasse pra mim e pensasse e dissesse que não ia desistir tão fácil assim de mim. Talvez seja por isso que, quando essas histórias acabavam, a primeira pergunta nunca era por que não deu certo. Era sempre que há de errado comigo. Como se no fundo eu já esperasse que eles fossem embora. Então eu criava esse limite e essa linha de
e essa autossabotagem. Como se eu já acreditasse que desistir de mim era o caminho, fosse o caminho mais natural. E talvez essa seja a verdadeira luta que Deus está tratando em mim. Porque a dor não é só nunca ter sido escolhida. A dor é perceber que por muito tempo também, eu mesma nunca consegui acreditar que fosse alguém a quem valesse a pena permanecer. E algo muito curioso aconteceu, né? Que acontecia com frequência, na verdade. Que todos eles, todos, questão de meses que a gente tinha dado uma pausa de conversar, ou tinha, né, se encerrado quase alguma coisa, não posso nem chamar de né? Era sempre quase alguma coisa. Eles todos apareciam namorando, alguns até casados agora. Então, gente, eu sou praticamente um cupido. Começa a conversar comigo com uma intençãozinha, faz eu gostar um pouquinho de você, pronto, vai aparecer a mulher da vida dele. E eu sei que isso não acontece só comigo. Existem muitas meninas e até meninos que já viveram esse sentimento de nunca serem escolhidos. Mas mesmo sabendo disso, ainda dói. Porque inevitavelmente aparece aquela pergunta: o que há de errado comigo? Eu sei exatamente quais são os pensamentos que o diabo tenta colocar na minha cabeça. Ai, você nunca é escolhida, você então não é bonito o suficiente, você não é inteligente o suficiente, você não é interessante o suficiente, você não é o suficiente. E esses pensamentos vêm e às vezes eu dou a permissão pra eles de me machucarem, de dar voz a essas mentiras, porque são mentiras. Só que ao mesmo tempo, existe outra voz. Existe a voz calma e amorosa do Espírito Santo, aquela certeza. E não vem de mim. Ele lembra que é Jesus quem está cuidando de mim, que eu pertenço a Ele, que eu sou guardada por Ele. Eu estou sendo guardada. E é um combate muito estranho, porque as duas vozes parecem combater espaço dentro de mim. Uma tenta me convencer de que eu nunca fui escolhida, então há algo de errado comigo. E a outra me lembra de que eu fui escolhida antes mesmo da fundação do mundo. Uma tenta me convencer de que eu não sou o suficiente, e a outra me lembra de que eu sou profundamente amada. E eu sei que eu preciso continuar orando e repreender esses pensamentos. Eu preciso permitir que Deus diariamente converta a minha mente, porque isso realmente é uma luta. E às vezes eu me pego registrando tudo isso, justamente porque não tem como não perguntar o que havia de errado comigo para ter dado errado tantas vezes. Foram pessoas diferentes, momentos diferentes, histórias diferentes. Todas terminaram. É muito fácil deixar que essa repetição construa uma percepção distorcida sobre mim mesma, como se eu não fosse merecedora de ser escolhida. Mas existe uma verdade muito maior do que tudo isso. E eu sei na minha alma, no meu espírito e na minha racionalidade que esses rapazes e essas situações não eram o que Deus tinha preparado pra mim. Quer dizer, essas situações claramente era com a intenção de hoje estar aqui contando um testemunho, de estar ajudando outras pessoas. Mas essas coisas passaram. Essas coisas se passaram, histórias, aprendizados, momentos, e aí acabou. E eu já consigo perceber isso, mesmo que o meu emocional ainda lute para acompanhar essa verdade. Porque o meu emocional pergunta: por que nunca deu certo? Mas Jesus responde: porque eu estava te guardando. E eu quero me tornar completamente convertida dessa ideia, dessa verdade. A ideia de que eu sou merecedora do maior amor do mundo, do maior amor que já existiu na face dessa terra. Como eu posso viver lamentando os amores que passaram, quando hoje eu tenho o privilégio de conhecer o amor? Como eu posso acreditar que eu nunca fui escolhida, se eu fui escolhida por Cristo? Eu olho até aqui pro meu pai, que Deus me deu nessa terra. Ele nunca desejaria ver a filha dele com qualquer pessoa. Então por que eu acreditaria que meu pai nos céus faria isso? Ele não faria. Ele conhece o fim desde o começo. Ele sabe exatamente quem eu sou. E ele sabe exatamente quem será o meu marido. Se até hoje eu ainda não fui escolhida por um homem, talvez seja porque eu já fui escolhida por Deus primeiro. Ele está escrevendo essa história. Eu posso descansar. Porque o amor que vem dele nunca chega atrasado. Só chega na hora certa.
E se você chegou até aqui, talvez seja porque essa também é sua história. Talvez você olhe pra trás e perceba que nunca deu certo com alguém. Sempre parece que aparece alguém melhor, que você sente e percebe que acaba sendo deixada de lado. Que as histórias começam, mas nunca continuam. E eu sei o quanto que isso machuca. Sei como é olhar pra tantas tentativas. Em algum momento começar a acreditar que o problema é você. Talvez você não seja bonito o suficiente, interessante o suficiente, inteligente o suficiente, bem-sucedido o suficiente, ou simplesmente suficiente. Mas eu também quero te lembrar daquilo o que Deus tem me lembrado todos os dias. O nosso emocional também precisa ser curado. A nossa área relacional também precisa ser colocada diante do Pai. Porque muitas vezes nós entregamos nossos relacionamentos nas mãos da nossa insegurança, das nossas expectativas ou dos nossos medos, quando na verdade eles deveriam estar completamente submetidos a Deus. E sabe o que tem trazido paz ao meu coração? Entender que um pai amoroso, presente e verdadeiro, nunca entregaria sua filha nas mãos de qualquer homem. Nenhum bom pai faria isso. Então por que o meu pai nos céus faria isso? Ele não faria. Hoje eu consigo olhar para trás e ver que justamente o maior cuidado de Deus na minha vida tenha sido os nãos que eu recebi. E muito antes de eu conhecê-lo, eu já estava sendo guardada. Muito antes de entender o propósito dele para mim, ele conhecia toda a minha história. É claro que existem dias difíceis. Dias que a gente se pergunta se algum dia vai acontecer. Dias que parece que todo mundo encontrou alguém, menos a gente. Dias que a mentira do diabo tenta gritar mais alto do que a verdade de Deus. Mas continua sendo uma mentira. Mesmo que dita aos berros, continua sendo uma mentira. A verdade é que existe cura disponível e abundante nos braços do Pai. Existe descanso nele. Existe um amor que não precisa de alianças, não depende de pedidos de namoro ou de um anel para provar nosso valor. Nós já fomos profundamente amadas na cruz. E eu acredito de todo o meu coração que Deus continue escrevendo a mais bonita história de amor para cada uma de nós. Talvez ela não esteja acontecendo no tempo que eu imaginei, mas ela continua sendo escrita pelas mãos de um pai que nunca erra. Então, enquanto eu espero, eu quero confiar. Quero entregar a Ele também essa área da minha vida. Quero permitir que Ele cure aquilo que tantos quase machucaram. Quero aprender a descansar, porque se existe alguém capaz de escrever uma boa história de amor, é o autor do amor. E eu sei que, quando chegar a hora certa, eu vou entender que cada espera, cada despedida, cada não, e cada porta fechada nunca foram sinais de rejeição, foram sinais de cuidado, porque o meu pai nunca esteve atrasado. Ele só estava me guardando.